Fala galerinha, aqui é o professor Matheus Aguiar mais uma vez e hoje nós vamos dar continuidade para a resolução da prova do PAIS 1 que nós já iniciamos, não é isso? Galerinha, vamos fazer a segunda parte da resolução que vai tratar ali um pouquinho sobre o movimento circular, impulso e tudo mais. Se você está gostando da resolução dos vídeos, então curte esse vídeo, compartilha com teus colegas e é claro, por favor, meu querido, se inscreve no canal. Você está perdendo tempo que não se inscreveu ainda. Me segue lá no Instagram para ficar por dentro de todas as novidades aí sobre o canal e dicas de física e tudo mais. Então vamos embora, vamos para a tela. Deixa de enrolação, professor. Vamos embora. Peraí. Ok, estamos na tela. Se o teu professor ficar olhando assim para um lado, para o outro, que não maluco, é porque eu tenho duas telas aqui na minha frente que nenhuma delas está na direção da câmera. Então eu fico olhando para um lado para o outro para saber se a imagem que eu estou transmitindo para você tá tudo certinho e se a câmera também tá certinho. Então eu fico olhando que não maluco para os lados. Então vamos embora. Olha só, PAIS 1 de 2020. Os guindastes da antiguidade empregavam sistemas de polias associados a rodas que eram operadas para o levantamento de blocos de pedra de grande massa. A figura a seguir ilustra uma roda que gira com velocidade angular constante ômega e traciona um cabo conectado a uma massa de peso P, através da polia A. O cabo é ideal, inextensível e se enrola sem sobrepor a roda, que tem raio R e massa de peso desprezível. A partir do sistema descrito, julgue os itens. Item de número 69, meu querido. Vamos lá. Se a massa de peso P for puxada por uma distância igual a 2r, então, durante esse movimento, o impulso sofrido por ela será igual a P vezes ômega sobre 2. Meus queridos, quando a gente se depara com uma imagem como essa, na prova a gente já dá um sorriso de alegria, porque parece uma questão de polias, uma questão tradicional de polias, uma questão sobre roldanas, mas parece que, pelo que ele coloca no item de número 69, não é tão tradicional assim, não é? Porque essas questões de polias, no geral, ela é trabalhada bastante na dinâmica e aqui ele está trabalhando com dinâmica só que impulsiva, a parte do impulso, não é isso? Vamos lá resgatar os nossos conhecimentos sobre impulso. Olha só, o que nós sabemos sobre impulso, meus queridos? Nós sabemos que impulso é força resultante vezes o tempo pelo qual essa força resultante foi empregada, não é isso? É, garinha. Impulso é assim que a gente calcula. Quando a gente fala de impulso na física, cuidado para você não utilizar o seu senso comum sobre impulso. Então, quando a gente estiver falando de impulso, repara só, se eu for empurrar um carro que está parado, né? E aí ele ficou sem bateria, assim, né? Então, preciso empurrar o carro. Vou empurrar o carro, ele começa a se mover, ganhando velocidade. Por que ele está ganhando velocidade? Porque eu estou impulsionando esse carro, fazendo uma força por um determinado intervalo de tempo. E a quantidade de movimento que ele ganha depende desse impulso que eu estou empregando sobre ele. Olha que coisa. Então, galerinha, força resultante vezes tempo. Imagina quando você está empurrando uma criancinha no balanço. Você concorda comigo que ele vai ganhar maior quantidade de movimento se você fizer força por mais tempo? Porque se você fizer força só um pouquinho de tempo, ele ganha menos quantidade de movimento. Se você faz por mais tempo, ele ganha mais quantidade de movimento, né? Então o impulso, ele é diretamente proporcional ao intervalo de tempo que você está aplicando a força, beleza? Ok. Repara só, galerinha. Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Para você ter impulso, primeira coisa, você tem que ter uma força resultante externa, ok? Então, se tiver força resultante, vai ter impulso. Só que ele falou que esse movimento, ele se dá de que maneira? Ele se dá a uma velocidade angular constante. Repara que não está no comando e não está no item, está lá no texto. Lá no texto ele diz que a figura a seguir ilustra uma roda. A figura a seguir ilustra uma roda com velocidade constante. Então, ó, velocidade angular constante, ok? Porque que os alunos vão falar? Podem pensar, né? Eles podem pensar, professor, mas ele não estava se referindo a essa situação lá no texto. Tá sim. Ele está falando que aí, na figura, a velocidade angular é constante e no item ele está perguntando sobre isso. Ó, se a velocidade for constante,
Então, o que você, meu querido, pequeno Padawan, o que você sabe sobre força resultante quando a velocidade é constante? Você sabe que se a velocidade for constante, a resultante das forças é zero. Meu querido, você vai lembrar, é claro, da primeira lei de Newton, que diz o seguinte: todo corpo tende a permanecer em movimento uniforme ou repouso, né? Caso não exista uma resultante de forças atuando sobre ele. Então, se realmente ele tá com velocidade constante, tá? Então quer dizer que a resultante das forças é zero, ok? Professor, mas aí ele falou que a velocidade angular é constante. Meu querido, a velocidade angular só é constante quando a velocidade tangencial for constante, beleza? Até porque elas são diretamente proporcionais. Se uma varia, a outra também vai variar na mesma proporção. Bom, dito isso, eu estou garantindo para você que o impulso vai ser zero vezes o tempo, que é igual a zero, ok? Então, não existe impulso sendo realizado sobre este movimento, caso, né, eu tenha velocidade constante, portanto o item está errado. Beleza? Vamos gabaritar o item como errado. Ele não tem esse impulso aí que ele colocou, P ômega sobre 2. Professor, mas eu calculei aqui, estava certo. Professor, eu calculei, deu certinho. Ó, se o aluno desavisado, que não conseguiu fazer essa leitura que eu fiz, se ele extrapolou a equação do impulso, escrevendo aí força resultante vezes tempo e tentando descobrir qual era o intervalo de tempo no qual essa distância 2r foi percorrida, pode ser que você tenha encontrado algum valor para o impulso. Mas já te adianto, tá errado o teu cálculo. Professor, faz aí para eu ver como é que eu errei. Tá, então vamos lá. Se você errou assim, você pode ter extrapolado assim, você pode ter pensado, ó, professor, quais são as forças que atuam aqui? Nós temos, por exemplo, ó, fazendo a, o bloco subir, fazendo o bloco subir, nós temos uma força que nós chamamos de tração, ok? Então a tração vai fazer o bloco subir. Espera aí, deixa eu desenhar novamente o vetor força. Então isso aqui é a tração. A tração está sendo gerada por esse cabo que está esticado à medida, né, que se gira essa roda. Então eu tenho uma força de tração vertical para cima. Só que o que acontece? Imagina que eu tenho uma situação de equilíbrio. Na situação de equilíbrio, em que a roda está sendo, né, girada com velocidade constante, a tração ela vai ser igual ao peso, porque a força resultante é zero. Então, tração é igual ao peso. Quer dizer que eu tenho um peso vertical para baixo também, ok? Então, peso vertical para baixo. Aí o que o aluno vai pensar? Ah, professor, se a força resultante é zero, né? Então, peso é igual a impulso. Ah, professor, meu Deus do céu, eu sou um gênio, professor. Calma aí, meu querido, calma. Não se adianta não, ó. Vou colocar o jeito errado, tá? O jeito errado, que você não devia fazer. Ó, pensou assim, ah, professor, então quer dizer que a força resultante vai ser zero, então a tração é igual o peso, né? Então, tração é a força resultante vezes o tempo, né? Aí você ia ter que pensar aqui, ó. Ah, então quer dizer que a tração é igual ao peso se a resultante das forças for zero, né? Você vai pensar assim. Aí o que acontece? Bom, nesse caso, como é que vai ficar o cálculo, professor? Bom, olha só. O impulso, de fato, é a tração vezes o tempo. Mas ele não escreveu em termos de tração, ele escreveu em termos de peso. Como a tração e o peso são iguais, você podia ter reescrito assim: o impulso é P vezes ΔT. De tal maneira que você ia ter que descobrir quem é o bendito ΔT. E, professor, como é que eu ia descobrir isso? A roda não está girando? Eu não tenho movimento circular? Pois é, esse é um movimento circular uniforme, né, já que a velocidade é constante. E nós sabemos o seguinte, que se o movimento é uniforme, né, aliás, nós sabemos que para calcular a velocidade tangencial é 2πr sobre o ΔT. Vou fazer melhor. Para você lembrar, calcular a velocidade tangencial é a distância sobre o tempo, não é isso? Qual é a distância, professor? Ele vai andar 2r. Qual é o tempo, professor? Nós não sabemos. Então quer dizer que a velocidade v,
vai ser 2R sobre ΔT. Só que nós sabemos também, né, que a velocidade pode ser dada pelo ômega vezes R. Ômega é a velocidade angular, tá? E R é o raio da trajetória. Então, a velocidade tangencial também pode ser calculada assim. Repara só, se a velocidade tangencial ela é 2R sobre ΔT, se a velocidade tangencial também é ômega vezes R, então eu posso dizer que 2R sobre ΔT, né? Ou melhor, vamos fazer assim, ó. Ômega vezes R, que é a velocidade, é igual a 2R sobre ΔT, que também é velocidade. Os dois, né, calculam velocidade. Simplifica esse R com esse R, de tal maneira que nós temos a seguinte situação, que o ΔT passa multiplicando e o ômega passa dividindo. Então, o tempo é 2 sobre ômega. Que se você calcular esse teu bendito cálculo errado e colocar aqui, vai ficar P vezes, no lugar do tempo, 2 sobre ômega. Ok? Não foi o que ele colocou. Ele colocou P ômega sobre 2 e não 2P sobre ômega, né? Que ficou assim, 2P sobre ômega. Ele colocou de uma forma diferente do que você seria capaz de encontrar caso operasse errado. Porque eu acabei de te dizer que se houver impulso, a força resultante, ou se não houver força resultante, o impulso é zero, beleza? Mas caso você tenha extrapolado, meu querido, caso você tenha extrapolado dessa maneira, lembre-se que de toda forma o item está errado. Bacana? Então vem comigo, vamos fazer a próxima questão. Eu podia ter feito essa questão muito mais rápido, não podia ter feito essa questão mais rápido? Só bastava responder o que eu coloquei lá. Não tem força resultante, impulso é zero. Acabou. Item de número 70. Considere que a massa de peso P seja solta de uma posição suspensa, considerada como origem com velocidade inicial nula e sujeita somente à aceleração gravitacional g. Nesse caso, a velocidade angular ômega da roda em função do tempo estará corretamente representada no gráfico. Bom, será que ela realmente está representada do jeito que deveria ser? Essa é a nossa questão. Vamos lá, galerinha. O gráfico parece estar certo, tá? Olhando o desenho, a curva do gráfico parece estar certa. Por que nos parece estar certa, professor? Porque ele começou com velocidade zero, velocidade inicial zero. O gráfico está mostrando que a velocidade é zero, beleza? Ele está dizendo que a aceleração é a aceleração da gravidade, e a aceleração da gravidade ela é constante. Portanto, se eu tenho a aceleração e ela é a única que está atuando, então meu movimento é uniformemente variado, porque a aceleração constante, nós temos o famoso movimento uniformemente variado. Então, G é constante, e então nós vamos ter um M, U, V, movimento uniformemente variado. Se for circular, seria MCUV, que dá no mesmo, movimento circular uniformemente variado. O que importa é que a aceleração, nesse caso, é constante. E quando a aceleração é constante, o gráfico da velocidade é uma linha reta crescente se o movimento for, né, acelerado, ok? Bom, então a curva parece estar correta. Só que eu tenho que testar se esses pontos que ele deu no gráfico estão corretos. Será que esses dois pontos estão adequados? Porque o gráfico seria de fato uma reta. Nós teríamos uma função de primeiro grau, vou escrevê-la para você. E sim, o gráfico da função de primeiro grau é uma reta, só que eu tenho que conferir se esses dois pontos estão corretos. Será que quando o tempo for igual a 2R, será que a velocidade angular de fato vai ser igual a g? Né? Então, considerando o tempo 2R, será que de fato a velocidade seria essa? Então, nós temos que testar. Repara só, no movimento uniformemente variado, a gente aprendeu o seguinte: a equação do vi você à toa, né? Vi você atrás do toco, do jeito que você quiser, a famosa função horária da velocidade, ok? Essa função horária da velocidade nos mostra que a velocidade varia à medida que o tempo passa, porque a aceleração ela é constante. E olha só, ele diz que a velocidade inicial ela é nula.
Velocidade inicial é nula. Então, eu poderia reduzir essa equação a isso. A vezes t, ok? Por quê, professor? Porque ele me disse que essa velocidade inicial é nula. E outra, mais do que isso, ele ainda me disse que essa aceleração aqui é a gravidade, porque ele disse que a gravidade é a única aceleração que atua neste movimento. Então, eu poderia reescrever essa equação assim, ok? O que acontece, galerinha? Nós sabemos que, de acordo com o que foi dado, ó, vou até reescrever isso aqui também. O tempo é 2r. Então, ele está dizendo, ó, esse tempo aqui é igual a 2r. Então, vou substituir aqui na equação. Estou reescrevendo, beleza? Outro detalhe que a gente sabe é que esta velocidade aqui, velocidade que nós chamamos de tangencial ou linear, ela é igual a ômega vezes r. Lembra? Velocidade linear, velocidade tangencial, ômega r. Então, se a gente fizer as devidas substituições, olha o que eu vou ter aqui. Vou ter o seguinte, que ômega r é igual a g vezes 2r, ok? Substituir o que eu conheço de cada um. Repara que esse r cancela, simplifica com esse r, de tal maneira que ômega vai ser g vezes 2 ou 2g, ok? Então, estou te falando o seguinte, quando o tempo for 2r, a velocidade angular, ômega, na verdade, vai ser 2g. É isso que o gráfico mostrou? Não, professor. Ele disse que quando é 2r, a velocidade angular é g. Portanto, o item está errado. Né? Teria que ser 2g. Ok? Não sei se eu consegui ser claro, mas eu acredito que essa é uma questão fácil. Você precisava conhecer as relações matemáticas do movimento circular e do movimento uniformemente variado. E saber substituir de acordo com o que foi dado no gráfico. Bacana? Show de bola? Professor, e se eu tivesse no lugar de ter substituído o tempo por 2r? E se eu substituísse a velocidade angular por g? Se você tivesse encontrado, ou se você tivesse feito isso, você não ia conseguir encontrar um tempo 2r, mostrando, mais uma vez, que estaria errado, portanto, o nosso gráfico, beleza? Então é isso, meus queridos, espero ter sido claro, espero que você tenha conseguido entender. Se você não entendeu, manda no comentário aí, que eu respondo, faço uma abordagem diferente para vocês, ok? Um forte abraço e até nossas próximas aulas. Tchau, tchau!